Uma das séries mais legais daqueles primórdios da Image e com um visual pra lá de massa véio, chegou a ter uma chance por aqui. A revista mensal The Savage Dragon chegou logo após a minissérie que apresentou o Verdoso para os brasileiros, mas acabou sofrendo com o desinteresse tão rápido quanto outras séries da Image, mesmo sendo das mais divertidas. Erik Larsen mantém o ritmo frenético da minissérie, indo direto ao ponto em muitas vezes, com cortes rápidos e eliminando explicações desnecessárias ao mesmo tempo que vai lançando algumas pequenas pistas aqui e acolá. Nada muito rebuscado, mas ficam ali umas piscadelas, como sempre estando na mídia um tal de Peter Clapton e lá pelas tantas ele aparece com sua vasta cabeleira cortada por causa de um incêndio, tudo para entregar a identidade do super-herói Star. Na própria mini jogou informações de que tínhamos super-heróis agindo por muitos anos, casos do Super Patriota e do Poderoso que lutavam contra o crime desde os anos 1940. Ficamos sabendo por um noticiário que o primeiro teve as pernas e braços esmagados, indo parar no hospital e em outro momento, o alter ego do Poderoso havia sido assassinado logo após revelar sua identidade, não dando tempo de falar a palavra mágica para se transformar. Sim, era claramente um Shazam da vida, até tinha um raio no peito. Por sinal, este era um caso que tinha ficado legal ter nas entrelinhas de que os antigos super-heróis estavam sendo substituídos por uma nova geração, que seria a chegada da Image para tomar o lugar da DC e da Marvel. Mesmo com o Super Patriota voltando cheio de enxertos mecânicos e meio robotizado na mini, ainda dava para manter esta ideia. Mas como nas primeiras edições da mensal o Poderoso voltou com um novo alter ego, aquela metáfora ficou só no imaginário mesmo. Também na mini tinha deixado dois importantes ganchos que dão desdobramentos por boa parte da mensal. Um deles com Frank Darling sendo chantageado pelo Círculo Vicioso por ter dado a dica para vilões irem ao armazém do seu primo Fred, para Dragon se convencer a entrar para a polícia, e outro com o Barbatana se envolvendo com a vizinha Debbie Harris. Ambos terminam em tragédia, com o armazém explodindo com Fred dentro e Debbie atendendo a porta de Dragon e levando um tiro na testa. Vemos ao longo da série a polícia querendo cooptar outras aberrações como o Dragon até que montam a Força Monstro, que assim como surgiu, rapidamente se desvinculou da polícia de Chicago para operar como vigilantes independentes, que inclusive teve anunciado no número 6 que sairia em breve uma minissérie em 2 partes, mas que eu nunca vi nas bancas. Tem já na segunda edição uma crossover com as Tartarugas Ninja, bem daquele jeito, saem brigando primeiro para depois se acertarem. E temos Dragon enfrentando um monte de vilão bucha, que voltam a aparecer para tomar mais umas porradas, vai mostrando o ódio da mãe da Debbie culpando ele pelo assassinato da filha, mas a polícia descobrindo que ela havia ligado para o ex da menina na noite anterior. Também surge uma senhorinha dizendo que o Dragon é Rodney, o filho dela que sumiu alguns anos atrás, e claro que ele tinha um mega moicano verde igual à barbatana do Dragon. Em certo momento, Larsen fez um concurso para que os leitores enviassem um desenho e uma breve descrição de seus personagens para ele escolher e ter publicado uma história inteira na revista The Savage Dragon. Assim temos a hilária edição número 10, com o pseudo-vilão chamado Jimbo, um caranguejão muito desbocado que vai atrás do Dragon apenas para provar que é mais forte que ele, passando a edição inteira destruindo a cidade durante a luta. Também vemos Fissura e Dragon iniciando namoro, o surgimento de um novo grupo vilão dissidente do Círculo Vicioso, os Aniquiladores, para já tomar uma coça da Força Monstro. Mais adiante faz a mega revelação de quem é a identidade do Poderoso, mas que acaba sendo diferente do que as histórias curtas vinham mostrando, num claro exemplo que Larsen não se apegava muito em qualquer ideia, se resolvesse mudar no meio do caminho, sem nenhuma cerimônia. Tem ainda um crossover com os Wildcats do Jim Lee, que surgem simplesmente do nada, no meio de uma história do Dragon indo atrás de um monstro assaltante e se encerra tão repentinamente como começou. Claro que vemos uma mulher Dragon aparecer e ir ficando ali pela volta. Rola um mistério desde as edições iniciais de uns sanguessugas, que depois são chamados de vermes, que grudam no pescoço e permitem controlar a pessoa, normalmente as aberrações. Até que na antepenúltima edição publicada, um destes se gruda no Dragon, que passa praticamente os 2 últimos números destruindo tudo que tem pela frente até que o Massa mata o bicho sem querer e Dragon retoma o controle. Ainda surge o Capeta, um demônio que se alimenta das emoções do hospedeiro, ficando mais forte conforme o ódio dele.
Por algum motivo ele quer mesmo atazanar o Dragon e acaba voltando em outros hospedeiros em algumas edições pingadas, até que no finalzinho, se atraca de vez na mãe da Debbie. E a mensal é cancelada com a ameaça do demonhão prestes a atacar e com a revelação de que tem um vilão todo cheio dos tais vermes, com o nome de Horda. Os roteiros e artes são sempre do criador Erik Larsen, que monta uma bela série mensal, como um clássico filme de brucutu, fazendo as coisas acontecerem quando precisa, sem medo de mudar a rota ou ignorar uma informação já dada. O que na maioria dos casos é demérito, Larsen consegue usar a seu favor por entregar uma baita e descompromissada aventura, sem se levar tão a sério quanto muito herói metido a trevosão daqueles tempos. Publicada pela Abril Jovem como revista mensal, teve um total de 16 edições, entre novembro de 1996 e fevereiro de 1998. Depois saiu bem pouca coisa do Dragon por aqui, com 2 edições do crossover com Hellboy, uma edição especial com a origem revelada e um encadernadão com uma pseudo-mega saga que tem junto o Invencível, Spawn, o Witchblade e mais uns ali. Estas histórias só saíram nesta mensal mesmo, não tendo republicação até o momento.